Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o professor de Direito Ítalo Rebouças. E a articulação que pode agregar MDB e PSDB numa federação. O cenário político está no ar. Sexta-feira de novo, essa semana. Agora sim é sexta de verdade. Sextou e você acompanha aqui com a gente. Vamos falar sobre este momento. As eleições passaram, mas a gente ainda está vendo aí acontecimentos relacionados. A gente vê um rescaldo da eleição. Então, vamos conversar sobre esse assunto com o professor Ítalo Rebouças, que está aqui no estúdio com a gente ao vivo. Então você pode participar, mandar sua pergunta através das nossas redes sociais. Twitter, @SenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você sabe que pode trazer aí o seu assunto também para a gente conversar. Vamos falar sobre democracia, sobre essas manifestações, TSE, STF, resultado das urnas. Então, participa, tira sua dúvida com a gente, interaja no programa de hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, a última edição desta semana, primeira semana de novembro. E você sempre conosco, por dentro de tudo que acontece na política em Mossoró, no estado e no país. A gente já vai com a informação. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, finalizou o pagamento de recursos referentes ao auxílio emergencial destinado à gratuidade de pessoas idosas no transporte coletivo. Mossoró é uma das cidades contempladas. Aos 65 anos, Sebastião faz uso da gratuidade do transporte coletivo, um benefício que ajuda nas despesas diárias do aposentado. É bom pra gente, né? Porque só assim a gente não paga passagem por causa da idade, né? E tem esse direito pra gente, os idosos. Na semana eu venho. Vou em manhãzinha, visitar, porque eu vou lá pra casa da minha patroa, agora o jardim, aí 3 horas eu vou embora. Esse é direito pra gente. Isso aí a gente tem direito. Chegou a idade, não pode pagar. É o direito que você não pode pagar, não. Em Mossoró, 42% dos passageiros estão diretamente ligados aos programas de gratuidade. E durante a pandemia, o setor de transporte público em todo o país enfrentou dificuldades. Foi quando, em meio à crise, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Esse benefício acaba de ser repassado. Ao todo, foram repassados quase 2,5 bilhões de reais para 539 cidades e 19 estados, mais o Distrito Federal. Aqui no Rio Grande do Norte, as cidades beneficiadas são Mossoró, São Gonçalo do Amarante e Natal. Para o estado do Rio Grande do Norte, serão R$ 7.396.314,11. Mossoró, R$ 3.945.857,27. Natal, com R$ 10.087.931,43. E São Gonçalo do Amarante, com R$ 798.942,60. Que bom, aí então ajuda para essas empresas, para esse transporte, esse serviço do transporte aqui no nosso estado e nos municípios, incluindo Mossoró. A gente depois pode até conversar mais sobre isso também com o operador, o diretor da empresa que atua aqui no município. E agora vamos conversar sobre estes dias pós-eleição. Parece, na minha cabeça, viu, pessoal, que já faz aí 2 semanas que passou o dia do segundo turno, porque aconteceu tanta coisa nessa semana, apesar do feriado. Para mim, o feriado foi há muito tempo, para mim já passou muita coisa, porque foram muitos acontecimentos. E o acontecimento principal dessa semana foram os protestos, né, Vonúvio? Protestos ali contra o resultado das urnas. Teve os bloqueios das estradas, teve as manifestações em frente a quartéis do Exército, aqui em Mossoró, em frente ao tiro de guerra, né? Ficou, inclusive, muito famoso com a marchinha lá dos soldadinhos de chumbo, né, Vonúvio? E aí a gente começa nosso programa com este assunto, não tem outro. Professor Ítalo Rebouças,
cabe intervenção federal neste momento no Brasil? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Você sabe que você estava falando sobre faz 2 semanas, eu fiquei pensando quanto tempo faz mesmo, que eu também fiquei perdido no tempo. Só 5 dias. Só 5 dias, e eu fiquei pensando realmente disso. Foi domingo, a gente teve um feriado no meio da semana. Pois é, depois das eleições, passado o pleito, a gente entrou num novo ciclo de debate eleitoral, debate político, que é o debate a respeito do resultado das eleições. Ninguém vai dizer que também não esperava que a gente tivesse algum tipo de debate, algum tipo de manifestação. Essas manifestações eram esperadas já por tudo que se foi falando ao longo da trajetória política das eleições. Então, essa zoada, esse barulho todo já era esperado. O que talvez não se esperasse era o teor desse barulho, exatamente por conta do que seria reivindicado após as eleições, a partir de quem seria o ganhador. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado, quando a gente via manifestações em público, eles pediam intervenção militar. E agora a expressão mudou para a intervenção federal. A intervenção militar, que foi deixada de lado, significaria pedir que as Forças Armadas interviessem dentro das instituições democráticas e, portanto, tomassem o lugar delas. Por que talvez isso tenha sido substituído? Por que as pessoas pararam de falar nisso? Porque no final do ano passado, Carol e Vanúvio, foi feita uma alteração no sistema brasileiro de leis e lá no Código Penal brasileiro se inseriu um capítulo inteiro de crimes contra o sistema democrático. E aí as penas são inclusive bem interessantes, são penas que vão até, tem crime lá que vai de 4 a 12 anos de prisão. Por conta disso, para que não haja ali um enquadramento nesse tipo de crime ao se pedir a intervenção militar, porque é muito difícil você dizer que não está pedindo o fim do regime democrático quando você pede a intervenção militar. Não existe intervenção militar constitucional. Então, se você quer a intervenção militar, você quer romper com o sistema democrático. E aí mudaram o termo para a intervenção federal. A intervenção federal é um instrumento previsto na Constituição Federal, artigo 34, só que a intervenção federal ela só ocorre da União em um Estado. Os estados da federação, Carol, no momento nós temos 26 no Brasil, mais o Distrito Federal. E se os estados da federação funcionarem de forma desequilibrada com o restante do país, por exemplo, um estado que deixa de recolher pagar as contas devidas, um estado que internamente tem uma situação de descontrole, aí a União pode, naquele estado, apenas naquele estado, pontualmente, de forma muito temporária, intervir. Nós tivemos uma única situação de intervenção federal no Brasil, nesses 35 anos de Constituição, que foi no Rio de Janeiro, por conta da situação da segurança pública. Mas não existe intervenção federal no país inteiro. Essa figura jurídica, ela não existe. Quem botou a faixa é que teria que explicar o que quis dizer com aquilo. Quando a gente vê as manifestações que cobram, por exemplo, ali, explicações sobre o processo eleitoral, houve alguma fraude, houve alguma situação que interferiu na eleição de um ou de outro, o que essas pessoas, elas estão apontando ali? Tá errado a forma como aconteceu a eleição. Me parece que não querem aceitar a derrota, mas eles questionam um sistema íntegro como o eleitoral. Como é que você vê esse tipo de coisa? Veja bem, é possível que num sistema democrático como o nosso se questione o resultado das eleições? A resposta, sim, é possível. Existem instrumentos jurídicos para isso. Por exemplo, os candidatos perdedores podem ajuizar ações judiciais nos tribunais eleitorais, nos juízes eleitorais. Isso é feito, o Brasil inteiro sempre foi feito. Numa campanha municipal, um prefeito se elege, o outro ajuiza uma ação contra o vencedor. Aconteceu inclusive em Mossoró isso. Uma das ações possíveis é a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME. Então, questionar os resultados das urnas, há instrumentos jurídicos para isso. O que eu tenho curiosidade de saber é se quem está na rua está pedindo que os instrumentos jurídicos válidos sejam utilizados ou se quer propor uma outra forma de questionamento que é preciso esclarecer qual é. Porque a partir do momento que você pede para questionar o resultado de uma urna e faz uma propositura que é inconstitucional, aí você precisa responder por ela. Então, o que é que as pessoas querem nesse momento? Eu não quero aceitar o resultado da eleição. Ok, existem instrumentos jurídicos, use-os. No caso, as pessoas não vão poder usar, quem deve usar é o candidato derrotado. E os demais podem reclamar, mas não dizer que não suportam ou não aceitam, porque não há instrumento jurídico
disponível para você simplesmente romper com a situação toda. Então, é curioso isso, porque a vontade, eu honestamente tenho vontade de perguntar para quem está na manifestação, o que é que se quer? Juridicamente, o que é que se quer? E se a resposta não for um instrumento jurídico válido, o que se quer é romper com a ordem jurídica. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente continua esse assunto aqui no Cenário Político.